B, C, D. Nesse momento agora, a gente vai para a atividade de gramática no livro, certo? Na página 39 e 40. O que é que a gente vai estudar hoje? Uma palavra muito legal. Mas ela vai ter 4 variações. Isso às vezes pode confundir a gente, certo? Então o que vai acontecer? A gente vai estudar o estudo dos 4 porquês. O porquê separado, o porquê junto, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. É uma palavra só, o som sai igual, mas o significado dela é diferente. Então a gente tem que entender qual o melhor aí para cada um desses, certo? Qual o momento que cada um desses vai ser usado. Na página 39, tem assim: leia o texto a seguir para observar o uso dos porquês. A gente tem um textinho aí, vocês vão fazer a leitura desse texto. E a gente já passa para explicação depois que vocês terminarem a leitura, certo? Aí embaixo tem porquê separado sem acento. Ele é usado no começo e no meio das frases interrogativas, diretas e indiretas. A gente sabe que frase interrogativa é de pergunta. Ela vai indicar uma pergunta e vai ter o ponto de interrogação. Então, sempre que a gente for usar o porquê separado sem acento, ele é ou no início da frase ou no meio, e ele vai ter que estar no meio de uma pergunta. Já o porquê junto e sem acento, ele é utilizado para resposta. Eu pergunto assim: por que você não veio para a escola ontem? Aí você vai, esse porquê que eu fiz a pergunta é o separado sem acento. Quando vocês forem responder porque eu estava doente, esse porquê do eu estava doente, ele é junto e sem acento porque ele é uma resposta. Então, um vai identificar a pergunta e o outro identifica a resposta. A pergunta, ele é separado e a resposta junto. Já o porquê separado e com acento, ele é usado no final das frases interrogativas. Toda vez que a gente for utilizar esse, ele vai estar sempre no final. Por exemplo, o desperdício é grande por quê? Aí eu estou fazendo uma pergunta e esse porquê está no final. Então, esse porquê do final, ele vai ser o separado com acento. E por último, a gente tem o porquê junto com acento, que ele vai indicar razão, motivo, e ele vem sempre precedido por um artigo ou um pronome. Artigo é a, o, as e os, uma, uns e umas. Então, ele vai vir sempre com os artigos ou com os pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tudo isso é pronome. E quando a gente não souber qual utilizar, se ele está certo ou não, a gente pode substituir pela palavra motivo. Por exemplo, eu tenho uma frase: eu quero saber o porquê disso acontecer. Eu quero saber disso ter acontecido. Eu quero saber o porquê disso ter acontecido. Eu quero saber o motivo disso ter acontecido. Então, a gente consegue fazer essa troca sem ter problema nenhum no significado, no sentido da palavra. Então, a gente sabe que o que a gente vai usar é o porquê junto com acento, certo? A gente passa para a página 40, que é onde começa a nossa atividade. Na primeira questão diz assim: complete o texto a seguir adequadamente com os porquês. Então, vocês vão colocar os porquês aí nesses espaços, seja eles junto com acentos, separado com acentos, junto sem acento, separado sem acento, certo? Segunda questão: transforme as frases afirmativas em 2 frases interrogativas, uma usando o porquê separado com acento e a outra usando o separado sem acento. Aí observe o modelo. Ele está feliz. Aí como é que foi a resposta? Porque ele está feliz. E o outro, ele está feliz por quê? Então vocês vão fazer isso em todos eles. Botar o porquê no início, que seria o porquê separado e sem acento. E vocês colocam o porquê no final, que será o porquê separado com acento. Aí, por exemplo, a criança estava tranquila. Aí você vai dizer: porque a criança estava tranquila. E no outro é: a criança estava tranquila por quê? E sempre lembrando que colocar o que no final, porque são
perguntas, a gente coloca esse sinalzinho aqui no final, tá certo? A interrogação. Terceira questão diz assim: leia o poema a seguir e complete-o escrevendo corretamente o porquê junto, sem acento, porquê junto com acento, porquê separado sem acento e o porquê separado com acento. Então, vocês têm um textinho aí, tá faltando alguns porquês, vocês só vão completar cada um deles para que o texto tenha sentido, lembrando de todas as regrinhas que a gente estudou, certo? Aí a gente finaliza a nossa atividade sobre os porquês. Daqui a pouco a gente volta com a correção.